Olá! Hoje nós vamos falar de potenciação de números inteiros, tá? Então, bora para a aula. Vamos primeiro relembrar as potências, né? Como que a gente faz as potências? Então, eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência, ou seja, eu vou multiplicar o 2 5 vezes, eu vou repetir ele 5 vezes e vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui nós temos o seguinte: a base é o 2. O que é a base? Ele indica o número que será multiplicado. É o número que eu vou multiplicar. Então, qual o número que eu vou multiplicar? O 2 ou o 5? O 2, que é a base, que é o maior que a gente fala, tá? O expoente é o 5, é esse número que fica pequenininho aqui, ó, logo mais acima, tá? Na potenciação, a gente tem que lembrar que o expoente ele é menor do que a base, ele fica em cima. Se eu colocar ele do mesmo tamanho, vai virar o número 25, nesse caso aqui, tá? Então, é 2 elevado à quinta potência, tá? Então, ele fica menorzinho aqui, ok? Então, o expoente. O que o expoente quer dizer, então? O que ele vai nos indicar? Ele vai nos indicar, vai nos fornecer quantas vezes a base será multiplicada. Então, o expoente é que vai falar para mim quantas vezes eu tenho que multiplicar a base. Se é 5, se é 2, se é 3, se é 10, se é 100 vezes, tá? Então, o 2, a base é o número que eu vou multiplicar. Mas quantas vezes eu vou multiplicar esse mesmo número? O expoente que vai falar para a gente, tá? Eu vou fazer 2 vezes 5? Não, não é 2 vezes 5, é o 2 5 vezes. Tem uma diferença, tá bom? Então, vou repetir o 2 5 vezes aqui, certo? E a potência? A potência é o resultado. Olha, eu multipliquei o 2 5 vezes, não foi 5 vezes 2, não foi 2 vezes 5, foi o 2 5 vezes, deu 32. Então, a gente chama de potência. Ou seja, potência é o resultado da potenciação, certo? Então, aqui a gente relembrando, 2 elevado à quinta potência. A base é o 2, que é o número que a gente multiplica. O 5 é o expoente, que é aquele que vai falar quantas vezes você tem que multiplicar a base. E o resultado da potenciação, que no caso é o 32 aqui, que chama potência, certo? Então, olha só, que a gente observou todos com a base, aqui com a base positiva, tá vendo? Ó, o 2 é positivo. Agora, a gente vai ver com a base negativa, quando a base vai ser negativa. Como que a gente resolve isso daqui? Da mesma forma, olha, a minha base aqui é menos 1, é o número que eu vou multiplicar. O expoente é o 2, ou seja, eu vou multiplicar o menos 1 duas vezes, olha, 2 vezes, certo? E eu vou fazer a regrinha de sinais. Sinais iguais, resultado positivo, menos vezes menos, mais. Colocar aqui a regrinha de sinais, mais vezes mais, lembrando que a regrinha de sinais para os números, quando estão multiplicando ou dividindo, é a mesma, tá? Então, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser o quê? Negativo, tá? Então, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. 1 vezes 1, 1. Então, olha só, a base aqui é negativa, aqui tem o 3. Agora, eu vou multiplicar quantas vezes o menos 1? 3 vezes, ó. 1, 2, 3. E eu vou multiplicar agora o sinal, ó. Menos vezes menos, mais. Aí, o resultado, mais vezes menos, menos, certo? Então, aqui eu tenho multiplicando menos 1 3 vezes.
tá? Menos 1 vezes menos 1, então, vou multiplicar esses dois primeiro, depois o resultado eu multiplico com o próximo. Agora aqui, ó, menos 1 elevado à quarta potência, a minha base é negativa, porque a gente está falando de potências com base negativa. Quantas vezes eu vou multiplicar o menos 1? 4 vezes, tá aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Primeira coisa, a gente vai multiplicar o sinal, menos vezes 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui na lateral para vocês visualizarem melhor, tá? Como que a gente vai colocar a resposta aqui, se vai ficar positivo ou negativo? Então, vou fazer a multiplicação dos dois primeiros, o resultado vezes o próximo. Então, vai ficar da seguinte forma, olha. Menos vezes menos, mais. Agora, o resultado vezes o próximo. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, o resultado aqui vai ficar o quê? Positivo. Vai ficar mais, ok? Aí, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aqui eu dei todos os exemplos, né? Com o 1. E todos com a base negativa. Olha, essa base negativa está dentro do parênteses. Então, vou multiplicar. Quantas vezes eu vou multiplicar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O mesmo processo, a gente vai usar sempre o mesmo processo. Então, ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Ixi, ficou torto esse menos, hein? Vamos apagar aqui, colocar melhorzinho um pouquinho. Então, aqui vai ficar menos 1, porque 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 e vezes 1, 1, certo? Agora, eu coloquei com a base menos 2. A base ainda continua negativa aqui, tá? Menos 2 ao quadrado. Ou seja, vou multiplicar o menos 2 quantas vezes? 2 vezes, tá? Aqui, ó, 1 vez, 2 vezes. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou multiplicar sinal com sinal, depois eu multiplico o número com o número, tá? Sinal por sinal, número por número. Então, menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 ao quadrado, quando é 2, expoente 2, a gente fala quadrado. Quando o expoente é 3, a gente fala cubo, certo? Próximo. Menos 2 ao cubo, ou seja, vou multiplicar o menos 2 3 vezes. Então, a gente vai fazer, multiplicar primeiro os sinais, depois a gente multiplica os números, sinal por sinal, número por número. Então, ó, menos vezes menos, mais. O resultado vezes o próximo, né? Mais vezes menos, menos. Aí, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, ok? Menos 2 elevado à quarta potência. Então, vou repetir o menos 2 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Fazendo o mesmo processo do sinalzinho aqui, ó. A gente já até fez, ó. Menos vezes menos, mais. Aí, o resultado vezes o próximo. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, aqui a gente pode colocar o sinalzinho de mais. Agora, eu vou multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O resultado vezes 2, que deu 16, certo? Próximo, menos 2 elevado à quinta potência, ou seja, vou multiplicar o menos 2 5 vezes. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sinal com sinal, número por número, tá? Então, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Certinho? Então, olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho.
na anterior. O que a gente pode observar aqui? Olha só, aqui nós temos o 2, expoente 2, 4, 2, 4. O que aconteceu quando esses expoentes 2 e 4 com o resultado final? Olha só, quando aqui, ó, é par, tá vendo? 2, 4, o resultado deu o quê? Positivo, tá vendo, ó? O 2 deu resultado positivo e o com 4 também. Se eu fizesse com 6, com 8, daria positivo. Agora, olha só, quando eu fiz, lembrando que a base é negativa. Quando eu fiz com 3, com 5, ó, repetindo aqui, 3 e 5. Qual foi o resultado final do sinal? Ó, menos, menos, menos e menos. O que a gente pode observar aqui? Quando nós temos o expoente par, o resultado vai ser positivo. Quando a gente tem expoente ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Então, preciso ficar fazendo essa multiplicação de sinais aqui. Vamos supor, se fosse elevado a expoente 15. Eu ficar multiplicando menos 15 vezes, tem necessidade? Não. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vamos pôr outro número, vamos pôr 4 elevado a 15. Nossa, eu tenho que multiplicar o 4 15 vezes. 4 vezes 4. Vamos colocar com a base negativa, né? Porque a gente está falando de base negativa. Quando a base é positiva, o resultado é positivo, sempre positivo, certo? Então, quando a base é negativa, o expoente é ímpar, eu não preciso ficar multiplicando menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos. Eu sei que aqui vai dar menos. Agora, quando eu tenho a base negativa e o meu expoente é par, ó, 20 é par, porque 0 é par, eu sei que o meu resultado vai ficar positivo, tá? Então, não preciso nem... vai calcular, se pedir para calcular. Agora, vamos pôr uma perguntinha assim. Na potenciação, menos 4 elevado a 20, qual é o resultado do sinal? Você vai precisar multiplicar o menos 20 vezes? Menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, 20 vezes? Não. Por quê? Porque o meu expoente é par. Então, o resultado vai ficar positivo. Então, vamos ver, olha só. O que podemos observar nos casos em que a base é um número negativo e o expoente é um número par? Nós estamos falando de base negativa, tá? Quando a base é positiva, o expoente não importa, o resultado é sempre positivo. Agora, quando a base é um número negativo, nós temos dois casos, tá? Quando o número é par, a potência, ou seja, o resultado, vai ser sempre um número positivo, tá? Agora, quando a base de um número negativo e o expoente é ímpar, a potência, ou seja, o resultado, vai ser um número negativo. Então, olha só. Quando a base é um número negativo, o expoente é par, expoente, tá? É o número que indica quantas vezes eu vou multiplicar. O resultado vai ser sempre positivo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser sempre negativo, certo? Sempre, tá? Quando a base for negativa, tá? Então, olha só, quando tratamos, deixa eu colocar aqui, quando tratamos da potenciação de números inteiros com expoente natural, um número natural, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim por diante. Sendo a base um número inteiro negativo, temos dois casos para a gente considerar. O primeiro caso é quando o expoente é um número par. Então, olha só, aqui o expoente é par e
a base está dentro do parênteses, quer dizer que eu vou multiplicar o menos 2 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Menos vezes menos, vamos colocar as respostinhas aqui, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Ou seja, a potência é um número positivo, o resultado é positivo, tá? Então, ó, esse fato se repete sempre que o expoente é um número par e a base é negativa. Observa que a base está dentro do parênteses. Então, é o menos 2 que eu vou multiplicar 4 vezes, certo? Então, ó, quando o expoente for um número par, a potência sempre será um número inteiro positivo. A gente tem essa regrinha quando a base é um número negativo. Vou explicando de novo. Ah, professora, mas e se a base for um número positivo? Se a base for positiva, o resultado vai ser sempre positivo. Não importa o expoente, vai ser sempre positivo, tá? Agora, quando a base é negativa, o número vai vir dentro do parênteses, tá? Aí, nós vamos observar. Se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Só isso. Então, olha, segundo caso, o expoente é um número ímpar. Nós estamos falando de base negativa, tá? Então, menos 2 elevado ao cubo, elevado a 3. Eu vou multiplicar o 2 3 vezes. Então, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Ou seja, a potência é um número negativo. O resultado vai ser negativo. Então, olha só, esse fato se repete sempre que o expoente é um número ímpar. Quando o expoente for um número ímpar, a potência é um número inteiro negativo. Então, base negativa, expoente, ó, base negativa, expoente par, potência positiva. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. É importante também observar que, para todo número inteiro A, esse A aqui, ele está representando qualquer número inteiro, negativo, zero, positivo, tá? Quando ele for elevado a 1, expoente 1, a potência vai ser igual à base. Olha só aqui, ó, mais 9 elevado a 1, a potência vai ser igual à base, ó, o resultado é igual à base. Menos 8 elevado a 1 vai ser menos 8, tá? Porque o expoente é 1. Ah, professora, e se for menos 1 aqui? Não, a gente ainda não vai aprender com isso não, tá? Ou seja, aqui ó, o expoente é ímpar, o resultado deu negativo. Então, o que a gente pode observar? Toda vez que o expoente for 1, o resultado é igual à base, porque eu vou repetir ele uma vez. O expoente não indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base. Então, menos 2 elevado a 1. Quantas vezes eu vou repetir o menos 2? Uma vez, ou seja, vai ser igual a base. Para todo número inteiro A, esse a base, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, todo número elevado a zero vai ser igual a 1, mas esse númerozinho aqui, ó, não pode ser zero, tá? Por quê? Porque quando a gente faz assim, ó, a base é zero. Eu vou multiplicar o zero 3 vezes. 1, 2, 3. Então, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Ou seja, numa potenciação de base zero, o resultado é zero. Agora, a gente tem um outro conceito. Todo número elevado a zero, vou pôr o 4 aqui. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, o conceito é diferente de outro. Então, isso aqui, ó, não existe, tá? Então, olha só. Mais 9 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1. Menos 8 elevado a zero, 1. Positivo, tá? Igual a 1, certo? Tanto é porque a gente considera também zero como número par. Então, expoente par, base negativa, potência positiva, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Primeiro, relembrando a regrinha.
base negativa, expoente par, potência positiva. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, igual a base. Todo número elevado a 0 é igual a 1, mas a base tem que ser diferente de 0, certinho? Ok? Então, até a próxima aula.